Olá, seja bem-vindo ao canal. E começando o vídeo 3 da série sobre o que é a Bíblia, ou melhor, da série Um Breve Resumo da Bíblia. A gente vai tentar responder a pergunta título que é quais os temas da Bíblia. Bom, ali em Oséias vimos que nos foi escrito, deixa eu só pegar a passagem. Ali, ó, escrevi-lhes as grandezas da minha lei. Então, os temas abordados são as grandezas, pertencem às grandezas da lei de Deus. Isso já responderia a pergunta, mas a gente vai dialogar sobre isso. A Bíblia ela é, por excelência, um compêndio de verdades fundamentais para o cristianismo. E nas suas páginas não há um só versículo que não possua um determinado significado. Ao contrário, cada palavra ali carrega um peso teológico e existencial considerável. E caso ainda não tenhamos aprendido o seu sentido pleno, cabe-nos a perseverança de buscar pela compreensão daquela passagem. Assim, a Bíblia é simultaneamente grandiosa em sua totalidade e em alguns de seus elementos mais específicos. Alguns argumentam que as doutrinas religiosas possuem caráter secundário, ou até mesmo irrelevante, sustentando que as denominações e as igrejas são equivalentes na sua própria essência. Todavia, tal perspectiva ela é amplamente difundida e revela uma visão, como se pode dizer, uma visão como é que é a palavra? Latitudinarista, que basicamente é um sistema que defende a liberdade em relação a qualquer norma e doutrina e opinião em geral. Todavia, a crença de que todas as convicções religiosas estão igualmente corretas, ela é insustentável diante as contradições doutrinárias de cada uma delas. Por exemplo, através da Bíblia, uma determinada corrente pode afirmar que a validade do batismo infantil é realmente algo válido. Todavia, outras vão rejeitar esta ideia. Também há doutrinas que divergem quanto à soberania da graça divina ou ao papel do livre-arbítrio na própria salvação. Pois bem, é impossível conciliar lógicas opostas que simultaneamente afirmam e negam oposições centrais. Mas voltando à palavra, o profeta Oséias ele vai afirmar que Deus ele escreveu as grandezas de sua lei. E isso evidencia que a escritura ela é de plena importância. Em questões de fé, de conformar-se apenas com as tradições familiares ou convenções sociais, constitui uma negligência que chega a ser intelectual. Deus ele dotou o ser humano de razão, e cabe a cada indivíduo, eu e você, utilizá-la na busca por discernir a verdade escrita. Então, ignorar a importância das escrituras equivale a menosprezar a revelação divina, que jamais apresenta algo desprovido de relevância. Todo conteúdo bíblico deve ser examinado e confrontado com um padrão inquestionável, que é a própria palavra de Deus. Ainda que toda a Bíblia seja relevante, nem todos os seus elementos possuem a mesma centralidade. Há doutrinas vitais e fundamentais que são imprescindíveis para nós, ou melhor, que são imprescindíveis para a salvação. E essas verdades elas se resumem nos conceitos da redenção, da regeneração, até mesmo da ruína. A ruína ela descreve o estado pecaminoso da humanidade por causa das transgressões cometidas, das transgressões individuais. Quanto à redenção, nada mais é que o ato redentor de Cristo, pelo qual o homem é libertado através do sacrifício do Cordeiro. Por fim, a regeneração refere-se à transformação espiritual necessária para que nós, eu e você, nos tornamos participantes dessa redenção. Então, sem a regeneração, sem a ruína, sem a queda, permanece a realidade dominante. Ou melhor, sem a regeneração, a ruína permanece a realidade dominante. E um conceito da escritura ganha muito mais profundidade quando a gente considera ela parte da eternidade. Porque cada ser humano ele percorre um tempo ali que inexoravelmente vai culminar na nossa morte.
Ou seja, cada um tem um tempo determinado, as coisas têm de tempo determinado. Então, em um cenário onde tudo é transitório, tudo é efêmero, a Bíblia ela acaba fornecendo uma promessa sublime a todos os convertidos, que é o quê? Que é a vida eterna em comunhão com Deus, que é um reino celestial de júbilo e de santidade. Então, o céu, descrito como um local de glória incomparável, contrasta radicalmente com a alternativa do inferno, onde o afastamento de Deus é irrevogável e onde os sofrimentos se tornam perpétuos. Então, a gravidade dessas verdades, elas demandam uma resposta imediata e consciente. Então, a Escritura ela vai afirmar que negligenciar a salvação vai trazer consequências eternas e irreversíveis. E o Evangelho, ele é ao mesmo tempo simples e profundo, ele apresenta como uma solução para a condição humana, o convite à redenção, basicamente. Para concluir, a Bíblia, enquanto como revelação divina, no caso, ela não contém nada que seja desprovido de significado ou importância. Por exemplo, até mesmo os capítulos que são, como eu vou dizer, como pode dizer, genealogia, que muitos acham chato ou repetitivo, elas têm sim sua devida importância no contexto bíblico. Elas sim trazem uma verdade vinda diretamente dos céus, uma verdade vinda diretamente do coração de Deus. E o seu conteúdo ele deve ser estudado com respeito, com rigor, à luz da razão e principalmente sobre a luz da fé. E as verdades nelas contidas, as verdades na escritura contida, especialmente aquelas que têm o tema como salvação, possuem implicações eternas. Então, tanto a magnitude das promessas quanto a gravidade das advertências sobre o inferno evidenciam a grandiosidade do texto sagrado. E é uma tarefa minha e sua buscar compreender e responder ao chamado divino. Pois, como afirmam as Escrituras, esquadrinhem as Escrituras porque elas são a palavra de vida. Por fim, se você assistiu até aqui, deixe seu like, comenta, compartilha. E amanhã teremos o último vídeo dessa série. Perdão, amanhã não. No próximo vídeo será o último dessa série, onde iremos encerrar um breve resumo sobre a Bíblia. Então, estes são os temas que é necessário que nós viemos buscar, compreender e entender o que cada palavra diz, e tentar pedir direção para o Espírito Santo para que ele os guie de forma racional e através da fé para entender determinadas passagens, determinadas mensagens que eu e você muitas vezes temos dificuldades. Então, tenha uma boa noite, um bom dia e nos vemos no próximo vídeo. Amém.